Hello guys, how are you? My name is Iago Negreiros and welcome to our English class. For today's class, we are going to review first and second conditional, also with time conjunctions. Hoje nós vamos revisar a primeira e a segunda condicional junto com as conjunções de tempo. And as for vocabulary, we are going to talk about being honest. E com relação ao vocabulário, nós vamos falar sobre ser honesto, palavras relacionadas a isso. Today we study two conditionals, first and second conditional. Let's begin with first conditional. A primeira condicional a gente vai usar quando a gente está falando de situações reais e suas consequências. So remember, first conditional, real situations and their consequences. Para a primeira condicional, nós usaremos will, que é usado para indicar futuro, e o if no presente. So remember, will plus if, present tense. Nós podemos abreviar o will de duas maneiras. A mais comum delas é o apóstrofo LL. E na negativa, nós abreviamos will not para won't. For example, if you don't wear a mask, you'll be exposed. Se você não usar uma máscara, você será exposto. Então nós estamos falando de uma situação real, if you don't wear a mask, e a sua consequência, you'll be exposed. As for second conditional, we use them when we talk about hypothetical or unlikely situations. Já a segunda condicional, nós não vamos mais falar de uma situação real. Agora são situações hipotéticas, são situações imaginárias. A estrutura da second conditional usa would plus if, past tense. Então, enquanto que na primeira condicional nós usaríamos will, if, presente, na segunda condicional é would, if e passado. Assim como o will, nós também conseguimos abreviar o would. Na forma afirmativa é o apóstrofo D. Na negativa, would not, eu abrevio para wouldn't. For example, I'd get us on the internet if I could read English. Essa já não é mais uma situação real, é uma situação hipotética. Eu entraria na internet, eu nos colocaria na internet if I could read English, se eu conseguisse, se eu pudesse ler inglês. Então a gente usa o would, que aí nessa frase está abreviado com apóstrofo D, e nós usamos o if mais um verbo no passado, no caso if e could. Could is the past form of can. Nós vamos analisar algumas frases e nós vamos classificá-las em first e second conditional. Lembrando que a first conditional é para situações reais e suas consequências e a sua característica é o uso do if mais presente e o will. Já a second conditional nós usamos para hypothetical situations, situações hipotéticas, e a sua estrutura segue com o uso de would mais if no passado, if mais um verbo no passado. So the first sentence is, if I stay home, I will be safe. Analisando a estrutura, nós percebemos a presença do will e a presença do if mais um verbo no presente, que no caso é o stay. So if I stay home, se eu ficar em casa, I will be safe. Eu ficarei seguro, eu estarei seguro. Por se tratar de uma situação real e suas consequências, essa frase é first conditional. I would work harder if I were you. Quando olhamos para a estrutura da frase, nós percebemos a presença de would, if e passado. Então essa daí é second conditional, quando a gente está falando de situações hipotéticas. I would work harder, eu trabalharia mais, if I were you, se eu fosse você. If I had a car, I wouldn't be late. Se eu tivesse um carro, eu não estaria atrasado, eu não me atrasaria. So this is second conditional. Essa é uma situação hipotética. Além disso, nós temos a presença do wouldn't, do if, mais um verbo no passado. If you talk to me, I won't be mad.
Se você conversar comigo, eu não ficarei com raiva. Então, como é uma situação real, this is first conditional. Will I get in trouble if I talk to you? Quando fazemos perguntas, nós invertemos a posição do will. Enquanto que na afirmativa vai ficar I will, na negativa I won't, na pergunta vai ficar will I? Então, eu vou me meter em apuros, eu vou entrar em problemas if I talk to you, se eu conversar com você, se eu falar com você. A mesma situação acontece com o would. Em perguntas, nós invertemos a posição dele. Would you make me some tea if I asked you? Would you make me some tea? Você me faria um pouco de chá? If I asked you, se eu te pedisse, é uma situação hipotética, portanto é second conditional. Now let's talk about time conjunctions. Nós vamos ver 4. If, se, until, até, when, quando e as soon as, assim que. The first one is as soon as. As soon as I get home tonight, I'll just go to bed. Assim que eu chegar em casa hoje à noite, eu vou direto para a cama. If nós já vimos na primeira e na second conditional e ele significa se. If the weather is good this weekend, se o clima estiver bom esse final de semana, we'll go to my mom's. Nós iremos para a casa da minha mãe. Our next word is when, quando. When he's 18, quando ele fizer 18, he'll be an artist, ele será um artista. So again, when. The last one is until. I'm going to save my money until we get there. Eu vou economizar meu dinheiro até a gente chegar lá. Tem outra palavrinha também que é o unless. Vamos ver como é que fica essa frase então com unless no lugar de until. I'm going to save my money, eu vou economizar meu dinheiro, until we get there, até a gente chegar lá. Se eu usar o unless, ele dá uma incerteza na fala dele. Se eu usar unless, é a menos que a gente chegue lá. Então eu vou economizar meu dinheiro a menos que a gente chegue lá. So this is unless. Moving on, let's talk about being honest. So this is a vocabulary part. Esse é o vocabulário principal da unidade 4, que vai falar sobre dilemas e ser honesto. First expression we are gonna learn is be open with. For example, can I be open with you? Posso me abrir com você? So be open with, se abrir com. The next expression is to do the right thing, fazer a coisa certa. For example, it's not always easy to do the right thing. Nem sempre é fácil fazer a coisa certa. To hide the truth, esconder a verdade. There's no point trying to hide the truth from them. Não faz sentido tentar esconder a verdade deles. The next one is to tell the truth, contar a verdade. For example, I want to tell you the truth, dear. Eu quero te falar a verdade, eu quero te contar a verdade, querida. To cheat on, colar, trapacear. Don't try to cheat on this one. Não tente trapacear nesse. Own up. Own up is used to admit or confess to having done something wrong or embarrassing. Own up, então, é admitir, confessar. For example, why don't you just own up and tell me you're not taking your medication? Por que você não confessa, por que você não assume e me diz que não está tomando remédio? Lie to, mentir para. For example, lie to me, mentir para mim. Lie to her, mentir para ela. For example, don't lie to me. The cactus is following us. Não minta para mim, o cacto está seguindo a gente.
Get away with, se safar, se livrar. For example, you won't get away with it, little girl. Você não vai se safar dessa, você não vai se livrar dessa, garotinha. Alright, so let's review what we studied today. Primeiro, nós revisamos a first and second conditional e as time conjunctions. Lembrando, first conditional eu uso para situações reais e suas consequências e ele vai usar will mais o if no presente simples. Enquanto que a second conditional eu vou usar para hypothetical unlikely situations, para situações hipotéticas. E ele vai ter would mais if, só que dessa vez no passado. Eu abrevio o will com apóstrofo LL e o won't para negativa, e o would é apóstrofo D ou wouldn't na negativa. Nós também vimos vocabulário relacionado a being honest, ser honesto. For bad ones, we have get away with, se livrar, se safar. Hide the truth, esconder a verdade. Tell a lie, contar uma mentira. Lie, mentir. Cheat, colar, trapacear. As for the good ones, we have do the right thing, fazer a coisa certa. Be open about, se abrir. Tell the truth, contar a verdade. Own up, admitir, confessar. Thank you guys for watching. I hope you had enjoyed our class. Stay safe, stay home, and bye bye. See you next class.